prosperidade se manifestando no meio dos teus filhos e filhas, em o nome de Jesus, amém. E amém, dê o seu melhor aplauso a Ele. Gratidão, Pai. Pode sentar. Agora você fala para o irmão do lado, sabe como? Se prepare, fala para ele. Fala para quem está aí do teu lado, fala, se prepare. Hoje eu quero falar para vocês a respeito de uma vida celestial. Eu quero falar para vocês a respeito de uma vida celestial porque nós somos seres celestiais. E se você não ajustar isso dentro de você, na sua consciência, não vai funcionar a vitória que Deus tem preparado para você. Então você precisa ajustar. Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Porque se você pensa que você pode vencer Satanás, isso é um engano, isso é uma ignorância muito grande, porque Satanás é um querubim, ele é gigantesco, ele é poderoso. A Bíblia não diz que nós somos vencedores, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então só um pode vencê-lo, é Jesus Cristo, diga glória a Deus. E Jesus já venceu Satanás, diga aleluia. E agora nós precisamos nos identificar por fé com essa existência para vivermos a vitória dele. Não é você tentar vencer. A religião diz que você vai vencer. Aí nascem os cristãos mais cansados e exaustos do mundo, lutando todo dia contra o diabo. Em uma luta que não é sua. Jesus já venceu. Ele te chama para crer, para você existir dentro dessa vitória. Você precisa entender que quando você aceita Jesus como teu representante legal, Senhor e Salvador, você se funde com Ele em uma existência. Você se torna um só com Ele. E esse ser, ele é do céu. Ele veio do céu e ele voltou para o céu. E é lá onde você está agora. E isso precisa ser sua consciência. Deixa eu te dar um exemplo. As águias são os animais mais poderosos do céu. Assim como o leão é o rei da selva, a águia é o rei, a rainha do céu. Deus se compara com a águia e com o leão, sabia? O filho dele é chamado leão da tribo de Judá. São animais especiais que nós precisamos estudar para entender. A águia, ela chega a voar a 8.000 metros de altura. Nenhum outro pássaro na terra voa a 8.000 metros de altura. Então, quando a águia está voando a 8.000 metros de altura, o único pássaro que ela pode encontrar a 8.000 metros de altura é outra águia. Você entende? Porque às vezes eu vejo o cristão se atrapalhando, se debatendo, se deparando com um monte de atrapalho de pessoas usadas pelo diabo, eu chamo de patos. E eu vejo essas pessoas atrapalhadas em seus comportamentos com isso. E eu falo para elas, cara, é simples, você está voando baixo. Você é uma águia, se você levantar, você só pode encontrar outra águia. Mas é uma questão de identidade. Não é uma questão de força para lutar contra os patos. É uma questão de identidade. Eu estava lendo sobre águias, sobre isso, e eu percebi que os corvos são os únicos pássaros que incomodam as águias. E se você estudar sobre isso, você vai perceber que eles vêm, então eles ficam em cima da águia, eles bicam as costas, a cabeça dela. Mas a águia nunca revida, ela não vira para revidar, ela sabe o poder que ela tem, a força que ela tem, ela não vira para revidar contra esses pássaros. Ela começa a subir, e ela vai subindo, e ela vai subindo, e ela vai subindo, diga aleluia. E ela vai chegando num lugar que é o reino dela, e ali só ela pode respirar, porque o ar é muito rarefeito para o corvo. Então o corvo perde a respiração e cai dali. E ela continua voando. Eu espero que você tenha pego. Porque Jesus não te chama para lutar contra o diabo. Jesus te chama para subir para o lugar que é teu. Onde Satanás não consegue respirar. E isso é uma realidade de revelação. Que nós subimos para o nosso lugar. Então nós vamos chegar num lugar onde o corvo não pode respirar. Onde ele cai. E aonde você voa em vitória. Você está entendendo? Preste atenção, quando Paulo fala com seu filho Timóteo, ele diz, filho, combate o bom combate da fé.
E sabe o que eu entendo? Que esse é o único combate que sobrou para nós combatermos. O combate da fé. E se você estiver combatendo qualquer combate que não seja o combate da fé, então você está lutando uma luta que não é sua. E essa fé, ela se dá na nossa mente. Deus não te chamou para você ir trocar tapa, pancada, rabo de arraia com Satanás. Ele te chamou para você se manter em um lugar elevado, existencial, onde só você respira, onde é o teu reino, que ele foi feito para você respirar lá. Entende? É ali que você vive vitória. É ali que as coisas se multiplicam. É ali que os corpos são curados. É ali que Satanás cai. É um lugar. Eu espero que você pegue o que eu estou falando. Porque a nossa conversão, ela não é feita apenas de nascer de novo. Colossenses capítulo 1, no verso 12. A Bíblia fala assim, veja. Então, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos, a parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Ele está falando que Deus te fez, é uma obra de Deus sobre tua vida, é a substituição. Porque a feitura de Deus, ela extingue qualquer tipo de esforço seu, você consegue entender? É mais ou menos quando eu falo que a Shure fez esse microfone. É um dos melhores microfones do mundo, e ela fabricou. Mas quanta força esse microfone fez para ser feito? Nenhuma, ele ficou estático e a fábrica o fez. E a Bíblia, se você ler com cuidado, diz assim: nós damos graças ao Pai que nos fez idôneo. Olha lá, ele botou a mão sobre nós, ele nos substituiu e ele nos fez idôneos. A palavra idôneo, ela tem sinônimos na nossa linguagem, que é capacitado, é digno, merecedor. Idôneo significa capacitado, digno, merecedor. De quê? De receber a herança que está pronta. Mas essa herança está onde? Na luz. Entenda que luz é informação. Quando você é informado, quando você ouve o genuíno evangelho, e você é informado da tua herança, do que é teu por direito, então você recebe o que é teu. E aí você vai entender que essa obra agora vira mais um. Entenda que a obra não é só nascer de novo. Diz assim, ele nos libertou do império das trevas. Existe um império nesse reino. Vamos falar a linguagem que eu estou pregando. Existe o império dos corvos, que é onde os corvos bicam as águias. E eles ferem as águias. E eles machucam as águias. Você está machucado? Entende? Mas ele nos libertou desse lugar e nos levou, olha bem, ele nos transportou para um outro reino, aonde os corvos não respiram. Então entenda que a vitória, ela começa em posicionamento. Não é em campanha, vigília, monte. Não, isso faz parte. Mas a vitória genuína, ela começa em posicionamento, em identidade. É uma identidade de vitória. Posso ouvir um aleluia? Legal, então agora eu posso começar a pregar. Eu expliquei para vocês sobre o que eu vou falar. Agora eu vou pregar. Salmo 91, no verso 1 em diante. Preste atenção. Esse é o salmo mais famoso da Bíblia. E esse salmo, ele é o salmo que nós chamamos do salmo da proteção. Mas preste atenção no que eu estou falando. Existem pessoas, você sabe, que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, às vezes nem nascida de novo, nem cristãos são. Elas acreditam de uma forma supersticiosa que isso vai proteger. Quero dizer a vocês que não vai, legal? A Bíblia é tinta no papel. Ela só tem poder quando é revelada no espírito do homem. Mas o Salmo 91, com todas as suas promessas, ele começa assim, veja. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Veja, ela começa com uma indicação de destino. É como se ela dissesse assim, agora eu vou escrever para quem? Para quem está no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Você entende? Porque eu só acredito na igreja inteligente. A igreja que não pensa, ela vira massa de manobra, de pastores. E às vezes não é nem porque eles são maus, é porque eles desinstruídos, sem o preparo adequado, eles vão tentar te trazer para um lugar que eles querem te proteger.
Mas quem são eles para proteger ninguém? Nós não somos salvadores, nós somos pregoeiros da salvação. Diga aleluia. Eu tenho que te ensinar a chegar no lugar da verdade. Eu não posso te proteger. Eu posso te ensinar a chegar no lugar da verdade. Agora veja, você consegue entender então que o Salmo 91 não é para todo mundo? É simples, não é. Ele só é para quem? Para quem habita no esconderijo do Altíssimo e está à sombra do Onipotente. Porque daqui para frente ele começa a falar, vira. E então essa pessoa diz do Senhor, Ele é meu refúgio, meu baluarte, Ele é meu Deus, eu confio nele. Vira. Então Ele vai te livrar. Aí começa todo livramento e proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou mandar meus anjos acampar em volta. Mas é para todo mundo? É para quem está num lugar. Então você precisa entender que todo o poder da Bíblia começa em um posicionamento. Ele começa num lugar, só vai funcionar neste lugar. Não importa quanto tempo você fique sem comer, jejuando. Não importa quantos dias você passa em cima do monte. Só vai funcionar em um lugar. Entendeu? Vocês estão pegando? Muito legal. E aí vocês vão entender que eu estou edificando uma igreja, por isso que a igreja não para de crescer. Mas eu estou edificando uma igreja que não depende de mim. Porque o verdadeiro líder, ele trabalha para se tornar dispensável. Se o lugar que você está, o líder está fazendo você achar que precisa dele, ele está te manipulando. Porque o verdadeiro líder, ele vai te treinar para que você seja filho e filha de Deus. O poder é dele, não é meu, nem seu, é dele, não é nosso, é dele. Nós somos os vasos. Vocês estão pegando? Então agora veja, nós somos seres celestiais. Diga aleluia onde você está. Diga com fé, diga aleluia com gratidão. Aleluia! Nós somos seres celestiais. Nós fomos criados igual ao nosso Pai. Nosso Pai é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Você é um espírito que possui uma alma, uma mente e habita num corpo. Por isso que você é semelhante a Ele. Você tem que entender primeiro que você não é essa casca velha. Você é um espírito. Ali, ela se doeu. Você é um espírito eterno. Eterno, cara. E o grande lance, por que Deus deixou essa palavra escrita em 1500 anos, por mais de 40 profetas? Para que você tenha subsídios para viver a partir do teu eu verdadeiro, que é um espírito. Viver a partir do teu eu verdadeiro. Porque o homem do lado de fora se corrompe. Ele se desvanece. Ele cansa. A gravidade está operando. Vai tudo caindo. E aí a gente precisa do homem de dentro. Porque isso é outra mensagem que eu prego, tá? Você não precisa sucumbir às limitações do corpo natural, não. A Bíblia tem promessa para uma juventude eterna. Diga aleluia. Não está falando de viver para sempre, feito sempre. Não, está falando de morrer em boa e perfeita saúde. Cumprir o meu propósito, entregar meu espírito e estou indo embora porque já fiz o que tinha para fazer. Apesar de que, não sei para que eu estou falando isso, porque não é parte da pregação, mas eu vou falar. Eu não acredito que ninguém aqui vai conhecer a sepultura. Porque eu creio que nós somos seres do arrebatamento. Nós somos a igreja arrebatada. Diga aleluia. Nós somos a ponta do ramo. Em nós se cumpre tudo. E não precisa ser um gênio para olhar para o mundo e ver que o nosso rei está voltando, cara. Aí, daqui a pouco a trombeta toca e nós vamos para casa. E é muito duro para mim, essa é a minha missão, quando eu vejo pessoas que estão vivendo e lidando com as coisas aqui como se fosse passar a eternidade aqui. E não entende que o Senhor está voltando, está chegando. Imagina, agora, hein? Então você já entendeu que você é um ser celestial. Aleluia. Você já pegou isso. Você é um ser do alto. E eu quero falar hoje sobre viver como um ser celestial. Existir como um ser celestial. Entende? Vocês estão pegando?
Imagina que um anjo descesse aqui agora. Pastor, isso é muita fantasia. Não, por favor. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia chega a dizer, põe aqui, não é parte da mensagem, mas eu vou dar um bônus. Hebreus capítulo 13, no verso 1. Diz assim: seja constante o amor fraternal. Vira. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber, acabaram acolhendo anjos. Eu creio que eu já botei muitos anjos dentro da minha casa. Muitos, filho. Porque há muitos anos eu faço esse trabalho de tirar pessoas da rua e tomar conta delas. Então, mas o que eu quero te mostrar é que um anjo toma a forma que quiser. Porque ele diz que você pode até alojar um anjo sem saber que é um anjo. Então esse anjo pode aparecer na forma de uma pessoa. Está escrito, é bíblico. E eu estou falando isso para que você possa melhorar a sua imaginação. Imagina só que um anjo viesse e que ele tomasse a forma de um homem, vestisse uma roupa como a nossa e fosse trabalhar. E aí nesse emprego, esse anjo fosse perseguido. Como é que ele reagiria? Será que ele reagiria como nós? Sentido, magoado, chateado? Imagina que ele fosse caluniado. Como é que ele reagiria? Será que ele atacaria, se defenderia? Ou ele teria um comportamento do alto? Ou será que ele teria uma mentalidade do alto? Imagina que um problema aparecesse, um sintoma nesse corpo que ele assumiu, qualquer coisa. Como é que ele se comportaria? Será que ele se renderia? Ou ele teria um comportamento celestial? Vocês estão pegando? Nós temos que partir do princípio que nós somos esses seres celestiais. Nós temos que entender que nós somos esses seres celestiais. Então temos que ter um comportamento diferente e elevado de todo o resto do mundo lá fora. Nós temos que ter um comportamento pleno do reino do qual nós fazemos parte. Nós temos que ter uma mentalidade das alturas de onde nós estamos. Nós estamos, não é nós estaremos, nós estamos. E deixa eu contar um segredo para você. Quando você fala de santidade, santidade, ela é traduzida lá da raiz do hebraico kadosh. E quando você lê no original, acredita em mim, porque eu aprendi o hebraico e o grego para poder fazer o que eu faço com dignidade. Quando você vai lá no original, a palavra kadosh, que o João Ferreira de Almeida traduziu na sua Bíblia como santidade, aquela palavra significa separado. Ela não significa, ela não tem nada a ver com perfeição, com santarronice, não tem nada a ver com ausência de erro, não tem nada a ver com isso. Ela tem a ver com separação. Agora veja, se santo é separado, qual o contrário de separado? É pecador? Não, é comum. Veja bem, se santo é separado, qual o contrário de ser santo? É ser alguém comum. Alguém que reage como o mundo. Alguém que faz exatamente o que o diabo espera que faça. Alguém que se tranca com medo e enterra a cabeça na terra que nem um avestruz a cada luta que aparece. Alguém que se irrita e ataca cada vez que é ferida, cada vez que é atacado. Esse é o contrário de santidade. Entende? Então, quando nós entendemos a nossa posição e nossa identidade, vivemos a verdade do alto, nós nos tornamos santos, separados. Nós começamos a ter atitudes diferentes do mundo. Entende? Nós começamos a ter reações diferentes, reações seletas, separadas. Agora vamos entender, vamos voltar ao Salmo 91. Põe aqui de novo, Salmo 91, verso 1. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Tudo é dirigido a essa pessoa que foi transferida para esse lugar. Vamos entender esse lugar. Vamos começar pela sombra. Pastor, eu preciso desse lugar então. Sim, eu também. Onde é essa sombra? Essa sombra é no céu. Não, ela não pode ser no céu, porque no céu não tem sombra. No céu está descrito que é tudo luz. Pastor, então se tudo é luz lá, como é que minha esposa vai dormir? Porque ela não dorme no claro. Esse é um problema que a gente tem. Eu gosto da televisão ligada, ela desliga, eu gosto da luz, ela é das trevas. Aí a gente divide, a gente entra num acordo. Mas vamos lá.
Pastor, como é que eu vou dormir se no céu não tem sombra? Não, você não vai dormir, porque lá você vai estar livre desse corpo. Quem precisa dormir não é o teu eu verdadeiro. Teu eu verdadeiro é vida plena. Consegue entender? Por falar nisso, você não sabe nem o que é viver fisicamente falando. Nem eu. Porque esse corpo limitado impede tudo que é vida plena. Entende? Por isso que a Bíblia diz que os cristãos venceram a morte em Cristo. Nós já vencemos a morte, porque na hora que Satanás pensar que eu morri, porque o meu coração parou de bater, eu vou experimentar a vida como eu nunca vivi antes. Eu vou experimentar a vida sem a limitação desse corpo. Olha o que diz em Filipenses capítulo 3, verso 20. Pois a nossa pátria é nos céus. Posso ouvir um aleluia? De onde também aguardamos o nosso Salvador, o Senhor, para nos levar embora para casa. Legal. Tem gente esperando a besta, você sabe, né? Pastor, onde está a besta? É o Putin, é o Lula, é a Dilma? Não. Você não vai ver a besta. Você não vai ver, porque nós vivemos o ano aceitável do Senhor. A besta só pode aparecer quando nós sairmos daqui. Então nós esperamos quem? O Salvador. É o próximo evento da igreja, é o Salvador vindo do alto. Aí vira mais um. O qual vai transformar nosso corpo de humilhação. Pastor, peraí, meu corpo não é de humilhação, não estou sentindo nada, estou forte. Não está nada, filho. Você está envelhecendo, o cabelo está ficando branco, a gravidade está operando. Você entendeu o que eu estou falando? E Deus nunca te criou para ser assim. Teu corpo assumiu essa posição de degradação depois da queda de Adão. Então ele vai vir e ele vai nos livrar desse corpo. Diga aleluia. Cara, aí você vai experimentar a vida como você nunca experimentou. Você vai ver o que é vida. Por isso que a Bíblia diz que a morte já foi vencida. Ela não tem mais efeito sobre nós, entende? E eu falo isso para vocês, em Tessalonicenses Paulo fala sobre isso, porque ele diz assim, é para que vocês não sejam ignorantes, fiquem sofrendo, porque todo mundo já perdeu um ente querido. Ele está muito melhor do que você. Acredita em mim, ele está vivendo lá pauleira. Pastor, mas minha vozinha morreu com 99, lá no céu não tem velhice. O corpo tinha 99, o espírito dela... Você vai chegar lá e vai dizer, vó? É a senhora? Você está pegando? Essa é a nossa promessa. Olha lá. Ele livra do corpo da humilhação para nós termos um corpo igual dele. Atravessa a parede, ignora a gravidade. Lembra que ele subiu na frente dos... Não era um espírito, nem um holograma. Era o corpo e o sangue, é o corpo e o osso, carne e osso. Ignorar a gravidade. Você vai ter um corpo desse para sempre. E aí você vai experimentar a vida verdadeira. A verdadeira vida você vai experimentar nesse momento. Então lá no céu você não vai dormir. Você vai viver plenamente direto, sem parar. Olha que loucura. Isso é louco, não é louco? Então onde está a sombra do Onipotente? Só tem sombra na terra. Espera aí, pastor. Então aqui a luz está batendo no Senhor e está projetando a sombra aqui no chão. Eu quero ficar na sombra do pastor. Você vai ter que vir para bem pertinho de mim, sim ou não? Porque você só pode ficar na sombra de algo que você está bem pertinho. Onde é a sombra do Onipotente? É um lugar na terra, bem pertinho do Pai. Um lugar na terra bem pertinho do Pai. Essa é a sombra do Onipotente. É nesse lugar que tem proteção. É nesse lugar que tem provisão. É nesse lugar que as doenças somem, cara. É nesse lugar que a prosperidade acontece. Esse é o lugar da vitória preparada na cruz. Diga aleluia. Quem está comigo? Diga aleluia. Então vamos lá. Então, você pode dizer para mim agora assim, pastor, o senhor está gastando muito tempo com esse negócio de pensamento celestial. Põe o pezinho, deixa eu te falar uma coisa. O que eu estou tentando trazer para você são operações práticas para a tua vida. É impossível ter uma vida de vitória significativa, de sucesso e eficiente aqui na terra, se a sua mente não estiver conectada com o céu.
Quanto mais tempo você gasta com as coisas do céu, mais você terá sucesso aqui na terra. Sombra, proteção, nós podemos nos esconder nele. Cara, isso é fantástico. Você está pegando? Então vamos lá. Olha lá. Volta lá. Salmo 91, verso 1. Presta atenção. Agora eu vou te ensinar a ordem das coisas. Nosso tempo já vai estar acabando, hein? O que habita no esconderijo do Altíssimo, isso aí é algo do céu, porque nós já entendemos que a sombra do Onipotente é na terra. É um lugar na terra perto do Pai. Agora veja, começa pelo céu e termina pela terra. Sempre o céu vem na frente. Sempre o céu. Você quer ver só? Gênesis capítulo 1, verso 1. Presta atenção. Como é que começa a Bíblia? Leia lá na frente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou duas coisas importantíssimas, os céus e a terra. Mas qual primeiro? Muito bem. Sempre o céu vem primeiro. Porque tudo que você precisa vem do céu. Você sabe o que acontece para um crente viver em depressão? É quando ele não entende sua identidade, que ele é do céu, e ele fica buscando todas as suas soluções na terra. Porque a solução da vida de um crente vem do céu. Tudo o que você precisa vai vir do céu. Todo milagre que você precisa começa no céu. E quando o diabo consegue te atrapalhar e você fica na expectativa esperando na terra, isso é o que gera o medo, a depressão, a ansiedade. Isso é o que gera a destruição da vida cristã. Você está pegando? Então primeiro nós temos que estar no esconderijo do Altíssimo, para depois nós estarmos na sombra do Onipotente. Primeiro no céu, depois na terra. Vamos lá? Veja só, Efésios capítulo 2, verso 6. Vê se você pega, hein? Pega aí, Efésios 2, 6 diz assim, ó. Juntamente com ele nos ressuscitou. O que eu falei para você, quando você aceita Jesus como Senhor, Jesus não morreu mais por você. Você estava nele. Acontece uma coisa sobrenatural, uma fusão de vida. Então você estava nele naquela cruz. Prum. Aí você foi com ele para a sepultura e você ressuscitou junto com ele. Olha aqui. Isso é importante, gente, porque se você não pegar isso, você vai continuar sendo atacado pelo diabo direto. Deixa eu te falar. Lá no Éden, quando o diabo tomou a autoridade da mão de Adão, ele se tornou o príncipe dessa terra. Então entenda, Satanás tem autoridade aqui nessa terra. E essa é a terra dos viventes. Você está entendendo? Então, enquanto você estiver vivo, Satanás tem o direito legal, contratual de tocar na tua vida. Porque ele é o príncipe da terra dos viventes. Entende o poder da cruz onde está? Quando você aceita Jesus como Salvador, você morre com ele na cruz e então você não é mais vivo, agora você é ressurreto. E a obra do diabo só vai até a vida. Pegaram? Muito bem. Depois que você saiu da vida e passou para o outro lado da ressurreição, Satanás não tem mais acesso a você. Mas você só consegue viver isso se você for ensinado. E a minha luta há 30 anos é ensinar o genuíno evangelho. Porque as pessoas se perderam, e não é que os pastores são maus, eu volto a dizer, eu amo eles. É que eles não gastaram tempo para aprender. E a gente precisa, porque tudo no evangelho é operado por revelação. Você não está sofrendo porque você é pior, menos santo, ou ora menos do que eu. É porque está te faltando consciência viva. Entende? Consciência viva da realidade é o que faz funcionar. Então veja, Efésios capítulo 2, 6. Vamos voltar lá. Efésios 2, 6. É aqui. Juntamente com ele nos ressuscitou. Uou, eu sou ressurreto com Cristo. Já está resolvido. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, dentro dele, nessa fusão de vida. Ele não subiu? Subiu. Onde é que ele está? Assentado à direita de Deus. E você? Também. Pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando. Eu olho para o lado, não parece o céu. Eu digo, é porque você está vendo com os olhos naturais. Lembra, teu eu verdadeiro é um espírito que está sentado no céu.
Meu Deus, você está nos lugares celestiais, nesse exato momento, não importa o que esteja acontecendo, você é um cidadão do céu. E agora o que tem que fazer é essa consciência cada vez se avultuar, crescer mais, para que você viva aqui na terra com o comportamento do céu. No esconderijo do Altíssimo. Entende? Imagina o que é o Salmo 91 inteiro funcionando na tua vida. Né? Todo escrito para você, todo funcionando na sua vida. Agora entenda, a organização céu e terra ainda está valendo. Vou levar lá para o Antigo Testamento para você, enquanto a gente tem tempo. Deuteronômio 28, verso 1. Esse é o capítulo das promessas de Deus em Deuteronômio, na lei. Mas nós temos que pegar como um tipo para nós. E diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tu tiveres cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Veja, a primeira atitude de Deus, preste atenção, é um lugar. Não, você precisa pegar, gente. Deus, desde o Antigo Testamento, se você obedecer, cumprir tudo, que é impossível, nós sabemos. Ele diz, a minha promessa é que primeiro eu vou te exaltar num lugar acima de todos os outros povos. Olha quando continua, vira mais um. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te abençoarão todas as bênçãos. Então veja, primeiro é uma posição, depois é a bênção. Em toda a Bíblia. Agora aqui eles não conseguiam, por quê? Porque aqui dependiam deles obedecer, e nunca eles conseguiam obedecer. Porque eram leis divinas para homens obedecerem, então eles sempre falhavam, e nós vimos que eles morreram no deserto sem conseguir alcançar a promessa. Mas aí escuta, Deus mandou o Salvador, diga aleluia. E aí Jesus veio e tomou o teu lugar, e Jesus venceu. Então em Cristo você já recebeu um 10 de Deus. Você está pegando? Então todas as promessas se cumprem em você por causa dele. Isso é Salvador. Isso é redenção. É 2 Coríntios 1, 20. Vai dizer assim, olha, porquanto, leia com cuidado, todas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, o sim, porquanto também por ele tem o amém. Você não precisa mais lutar por promessas, você não precisa mais cumprir mandamentos. Você tem um Salvador que cumpriu no teu lugar. Então o que para eles tinham que obedecer, nunca alcançaram, mas também era primeiro o lugar exaltado, depois as bênçãos. Você já tem. Ele te levou, te assentou no lugar celestial, porque você já recebeu um 10 nele. Diga aleluia. Fala para o irmão do lado, você tem nota 10 de Deus. Fala para ele. Está pegando? Isso é fantástico. Então a obediência perfeita de Cristo foi creditada para você. A obediência perfeita de Jesus já foi creditada na sua conta. Você só tem agora que renovar sua mente para pensar como Deus, porque é assim que Ele te vê. É assim que Deus te vê. Entende? Então agora identificado com Deus, recebendo 10 de Jesus, vai dizendo aleluia, vai dizendo aleluia. Identificado com Deus, recebendo 10 de Jesus, agora você só precisa operar. Colossenses capítulo 3, verso 1. Se você já foi ressurreto com Ele, está lendo? Se você já entendeu isso e ressuscitou com Ele, busque as coisas do alto, aonde Cristo vive assentado à direita, e que você já sabe que está lá também. Vira mais um. Pensem nas coisas do alto, e não nas que são da terra, porque aqui na terra diz assim, o câncer mata. Mas lá no alto, as pisaduras de Cristo já levaram isso. E se o câncer está nele, não pode estar em mim. Então eu viverei. Cara, ele começa a dizer, você anda aqui na terra, com o pé fincado na terra, cumpre o teu propósito aqui, mas você existe lá. Você está pegando, gente? Porque ele ganhou de forma legítima, Satanás ganhou de forma legítima a autoridade aqui na terra.
Então você não pode lutar com ele aqui na terra, porque aqui na terra a autoridade é dele. Por isso que você vai ver, veja que eu não falo o nome de pastores nem de ministério. Você nunca vai ver eu falar mal de ninguém. Eu luto contra um sistema errado. Mas você encontra pastores que passam meia hora gritando com o diabo. Sai, não sai, sai, não sai, sai. Fala teu nome. É Pedro mesmo. Ele está falando com o pai da mentira. Você está entendendo o que eu estou falando? E agora você me mostra na Bíblia onde tem uma única passagem que houve uma discussão. Era só assim, sai em nome de Jesus, e saía. Porque não era no poder do ministrante, era no poder da fusão de vida. Era uma revelação de que Satanás vê Cristo em mim. E lembra da derrota. E ele tem que sair. Você pega. Vocês têm que pegar isso, porque essa é a realidade da Bíblia. Então nós temos que pensar nas coisas do alto. Nós temos que andar com os pés nessa terra, mas pensando nas coisas do alto. Pastor, eu não sei se eu consigo pensar nas coisas do alto. E aí você pega uma lagarta. Você já viu uma lagarta? E aí você vê a lagarta andando gosmenta, se arrastando pelo chão e se sujando, porque ela já é gosmenta. Ela anda na terra, aí a terra cola na gosma dela, fica um nojo, a cena do inferno. E lá vai a lagarta. E aí você chega para ela porque você aprendeu a falar lagartês. Aí você fala, lagarta, aguenta firme, porque daqui a pouco, tá vendo aquela borboleta azul? Você vai virar uma daquela. Aí você pensa que ela se animou. Quando você olha para ela, ela está assim, ó. Sou cristão há 30 anos. Nós estamos aqui para carregar nosso fardo. Você consegue pegar? E ela vai te convencer que não. E se ela falar com outras lagartas, sabe o que as outras vão dizer? Não liga para esses malucos não, que eles querem vender ilusão para a gente. Agora, você imagina se essa lagarta, ela consegue falar com uma borboleta. E ela diz, senhora borboleta, eu tenho a esperança de ser como você. Sabe o que a borboleta vai dizer para ela? Cara, fica firme, porque você vai ser como eu. Você está entendendo que a pessoa com a qual você está andando vai definir o teu destino? Você tem que andar com pessoas que já chegaram. Você tem que andar com pessoas que já estão lá. Se você andar com pessoas que pensam retrógrado, elas vão matar teus sonhos. Elas vão te enterrar vivo. Pastor, eu vou ficar em casa, porque eu sei que eu aqui em casa vou esperar as coisas mudarem. Não vai mudar. O tempo não vai mudar nada. Quem tem que mudar é você. O tempo só vai... O tempo só vai te colocar embaixo da terra. Quem tem que mudar é você. Você que tem que entender a verdade e viver essa verdade, porque essa verdade pertence a você. Você está entendendo? Tem que pegar. Se perseverar, vai virar borboleta. Porque o DNA de Deus já entrou em você. Então, se você perseverar firme, vai virar borboleta. Não tem jeito. Você vai se preparar para o casulo e vai virar borboleta. Imagina por um instante que a sua vida de pensamentos fosse igual a daquele anjo que a gente deu o exemplo, que ele virava a gente e ia trabalhar. Imagina que agora a tua mente, depois dessa mensagem, ela se fixe no céu e você comece a pensar como um ser celestial que você é de verdade. Como isso afetaria teu casamento? Como isso afetaria a criação dos seus filhos? Como isso afetaria a forma como você está lidando com esse problema? Como você ia lidar com essa luta que está aí na frente, se você pensasse como um anjo? Porque é assim que você tem que pensar. Você tem que ser treinado para que você possa pensar dessa forma. Você está entendendo? Ah, se eu pudesse controlar todos os flashes de raiva e desconforto que eu sinto na minha alma. Se eu pudesse calar minha boca quando eu tenho que calar. Você entende como isso ia afetar minhas amizades, meu casamento, meu relacionamento, minha vida? Quantas coisas eu perdi porque falei demais, quantas coisas eu destruí porque meus sentimentos apodreceram. Quantas vezes eu semeei num canteiro
E depois eu mesmo fui lá e joguei a pá de entulho e destruí a colheita. Você entende o que eu estou falando? Porque eu não entendi um movimento de Deus, uma peça que Ele mexeu, ou porque não foi do meu jeito. Foi do jeito dele. Se você soubesse como o jeito dele é melhor. Isso é um caráter de sucesso. E tudo isso que eu falei para você foi para te dizer o seguinte. Pega aí, hein? Tudo que eu te falei é para te dizer isso. Isso que eu falei para vocês é a descrição de um caráter de sucesso. E um caráter de sucesso sempre vem antes do sucesso circunstancial. Muito legal. Tem gente que está buscando a vitória e nunca alcança. Porque a vitória só vem depois de um caráter de sucesso. E o caráter de sucesso não é ser perfeito e nunca errar. É ter pensamentos do alto. Comportamentos separados. Agir de forma esquisita. Lembra? Se te ferirem numa face, dá a outra. E se te mandarem caminhar uma milha, diga, eu vou caminhar 2, cara. E aí, depois do caráter de sucesso, vem o sucesso circunstancial. Lembra de José do Egito? Vendido como escravo, arrastado pelo deserto, sangrando, provavelmente com as mãos sangrando, o pescoço sangrando, porque aquela corda seca puxando no deserto, 52 graus, os pés cheios de bolha, caminhando, pelado, porque um escravo tinha que andar pelado. E aí chega ele lá no hexagorazo, é o nome hebraico para o mercado de escravos. Agora está lá José do Egito, parado, amarrado em pé, na pior humilhação do mundo, porque cada um chegava para olhar os dentes. Aí o outro vinha e apalpava para ver se tinha costela quebrada, comprando feito um gado, feito um cavalo. Gênesis 39, verso 1, e diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou ele dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Olha bem, olha bem, olha bem. Ele ainda estava em pé, pelado, nu, humilhado, mas o Senhor era com ele, e o Deus já via ele próspero, numa situação, você entende, existir aqui com a nossa existência lá, você estar aqui existindo lá. Agora veja, vira mais um. Vendo Potifar, por que eu estou frisando isso? Porque o Potifar não era um sacerdote nem um homem espiritual, era um homem extremamente carnal, idólatra e adorador de deuses pagãos. Então isso não tem nada a ver com espiritualidade, é vendo com globo ocular. Ele estava vendo, o que ele estava vendo? Que Deus era com José. Peraí, como é que ele podia ver que Deus era com José se ele não era espiritual? Porque tudo que José fazia, o Senhor o abençoava. Quando um escravo plantava um pé de tomate, dava 7 tomates, José plantava, dava 70. E Potifar olhava e dizia, uau. E aí o cara cuidava de uma parte do rebanho de ovelhas de Potifar, e aí gerava 5 ovelhas. José gerava 50. E aí o Potifar olhava e dizia, entende? Mas lembra do caráter desse cara? Ele foi levado preso, ele não murmurou, ele foi colocado. Depois disso aqui, a mulher de Potifar se apaixonou por ele. E aquela endemoniada veio na direção dele, querendo pegar ele. Ele resistiu, falou, não posso fazer isso, porque isso não é um caráter aprovado. Então aquela mulher rasgou as roupas, caluniou ele, levou ele 13 anos na cadeia. Na cadeia, sabe o que ele fez? Limpou a cadeia, organizou a cadeia, botou vaso de planta e transformou a cadeia num lugar decente de aprendizado. E aí, sabe o que acontece depois? Caráter aprovado gera prosperidade circunstancial. Ele foi elevado a governador de toda a terra. Então, muita gente está procurando a vitória antes de procurar a mentalidade celestial. E a vitória só vem para quem está num lugar de mentalidade elevada, comportamento separado. As pessoas que estão vivendo aqui, andando aqui na terra com a mente do céu. É para essas pessoas que a vitória vem. Vamos lá, gente. Está acabando o nosso tempo. Eu pregava isso a vida toda, se eu pudesse.
Eu não parava de pregar até Jesus voltar. Um fazendeiro, ele estava andando em volta da sua fazenda, lá no Texas. Então um ovo de galinha rolou da montanha. E esse fazendeiro encontrou esse ovo de galinha, pegou, levou para dentro do galinheiro da fazenda dele e escondeu embaixo do feno onde a galinha chocava os ovos. E a galinha chocou os ovos dela e o ovo da galinha, e o ovo da águia. E nasceu os pintinhos e nasceu a águiazinha. E aí a águiazinha ficou andando junto com os pintinhos, todo mundo junto. E a águiazinha ciscando o chão e procurando minhoca. E a águiazinha foi andando junto com os pintinhos. Eles foram crescendo. E a águiazinha comendo minhoca e ciscando com garras poderosas do chão para pegar minhoca. E aí a águiazinha aprendeu até a piar. Piu, piu, piu. E aí pronto. Ficou a águiazinha vivendo junto com os pintinhos. Um dia a águiazinha ouviu um grito do céu. E ela olhou para cima e viu um ser poderoso voando. E ela perguntou para os irmãozinhos dela, o que é aquilo? E eles disseram para ela, aquilo é uma águia, ninguém pode ser igual a ela. A águiazinha se contentou. E ela continuou a sua caminhada ao lado dos irmãozinhos dela. Mas nesse momento ela sentiu algo dentro dela, um calor dentro dela quando ela olhou para aquilo. Assim feito vocês. Quando eu estou pregando essa verdade, talvez a tua mente se confunda, mas dentro de você bate um testemunho que diz, é essa vida que eu nasci para ter. Você consegue entender? Você olha e diz, uau, é essa vida que eu nasci para ter. Porque essa é a verdade que encaixa na tua alma. E então entenda. E os pintinhos diziam para ela, você não pode ser, não, é crime, você não pode nem querer ser igual a ela. É um ser superior. Você não pode andar como as pessoas que estão ao teu lado, você consegue entender? Que você não vai poder se moldar às pessoas que estão à sua volta no seu convívio. Mesmo as crentes. Porque uma coisa é ser salvo e ter recebido Jesus como Senhor e Salvador e ir para o céu. Outra coisa é andar na luz nessa verdade superior e vitoriosa que Cristo preparou para você. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é você ter a autoimagem igual Deus te vê. Então você não pode andar igual às pessoas que estão em volta de você. Porque elas vão dizer para você, sai da NGC, sai dessa igreja, hein? Porque você não pode nem sonhar em ser como o pastor Sebastião prega. Mas dentro de você, você sente um calor dizendo, puxa, parece que eu nasci para isso. Parece que Deus me criou para viver isso. Você consegue entender o que eu estou falando? Diga aleluia. Ah, pastor, mas o senhor não entende, eu fico irritado igual a eles lá fora, e eu xingo igual a eles lá fora, mas está tudo bem, porque você nasceu de novo por dentro, você só não pode se conformar com isso, porque você é um ser espiritual e celestial. Então, a mente celestial tem que ir tomando conta, possuindo e dominando, para que você possa experimentar o verdadeiro sucesso circunstancial. E ouça o que eu estou lhe dizendo, porque eu sou um homem de sucesso. Não se conforme com o sucesso que você já tem, porque o que Deus tem para você é muito melhor. O melhor de Deus ainda está por vir. E só depende da tua mente ajustada junto com Ele, sintonizada junto com Ele. Então, de repente, aquela águiazinha ouviu de novo aquele grito depois de algum tempo. E ela olha de novo, só que ela já era maiorzinha. Ela olhou para a asa dela, falou, mas rapaz, a asa daquela águia parece muito com a minha. E de repente, num impulso, ela abre as asas contra o vento e ela começa a voar. E ela vai levantando, vai ganhando altura e ela começa a voar e vai ganhando altura. Uau! E aí você acha que os pintinhos bateram palma? Você acha que eles bateram palmas e disseram, uhul, você conseguiu? Eles começaram a gritar, desce daí, louca! Você vai cair daí, você pensa que é quem? Desce daí que o seu comportamento está nos humilhando. Eu estou me sentindo mal em ver você crescer. Você consegue entender? Você está no galinheiro errado, irmão. Você está no galinheiro errado, irmão. Porque você está se identificando com isso, então você está num galinheiro errado. Você não nasceu para viver aí. Você está pegando?
Se você não entender isso, como é que vai viver a vida vitoriosa que Deus tem para você? Você vai ouvir as pessoas em volta, você está ficando louco, desce daí, você vai morrer. Põe o pezinho no chão. E aí você voa mais alto, mais alto, mais alto. Porque é a tua natureza. Essa é a tua natureza, diga aleluia. Você sabe que esse era o segredo de Jesus? Esse era exatamente o segredo de Jesus. Deixa eu te mostrar. João capítulo 1, no verso 18. Jesus Cristo com os pés no chão, andando aqui na terra, ele diz assim: ninguém jamais viu a Deus. É Jesus que está falando. O Deus unigênito, ele está falando dele. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, esse é quem o revelou. Você não pegou, mas eu vou te ajudar. Esse é o ministério de mestre que eu tenho. Jesus estava pisando na terra. Ele estava pertinho de Jerusalém. Ele estava aqui onde nós estamos. Então ele não poderia dizer o Deus unigênito que está no seio do Pai. Ele poderia dizer o Deus unigênito que estava lá antes de vir. Ou que estará lá depois que partir. Mas ele estava andando aqui na terra. E ele disse que ele está lá. Olha o segredo dele. Ele andava aqui, mas ele existia lá. Por isso que ele venceu. Ele estava aqui na terra, mas ele existia lá. Essa é a mentalidade que ele diz: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês vão ter um propósito aqui, mas não esqueçam de existir lá. Por que um pastor passa meia hora gritando com o demônio e ele não sai? Porque o pastor está gritando daqui para aqui. E aqui quem manda é o diabo. Quando um pastor entendeu que Jesus vivia, ele gritar do céu para a terra, sai, o diabo tem que sair. Quando alguém gritar do céu para a terra, enfermidade desapareça, ela tem que sair. Mas tem que ser do céu para a terra. Da terra para a terra não vai funcionar. Primeiro é a posição, lembra? Depois as bênçãos. Sempre foi assim e será assim até o final. Então, veja bem, eu posso andar aqui na terra e viver no céu. Eu posso fazer isso. Agora veja, no seio do Pai. Repete comigo, diga, no seio do Pai. Seio fala de peito, de coração, de amor. O que Jesus está falando? Que essa existência no céu, ela depende de você se sentir amado. Agora veja o trabalho do diabo. 99% dos cristãos passam 99% do tempo achando que Deus está bravo com eles. E tudo o que acontece, eu já sei porque foi porque eu tratei mal aquela faxineira, é porque eu discuti com meu cônjuge, é porque eu não respeitei meu marido, é porque eu briguei com a minha mãe, é porque e tudo você acha assim, como que se quem estivesse fazendo mal a você fosse Deus. E isso é uma obra satânica, fazer com que você esteja o tempo todo achando que Deus está bravo com você, porque quando você pensa dessa forma, você não está no céu. Porque o lugar do céu é o lugar onde você se sente amado por Deus. Ali onde você se sente amado por Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Veja, estava todo mundo com a cabeça em pânico. E o exército filisteu do outro lado da montanha. E o gigante gritando lá embaixo, Golias. Não tem homem aí não. Todo mundo com a mente... Aí de repente chegou um garotinho de 17 anos com a mente livre. E o nome dele era Davi. Sabe o que significa Davi? Do hebraico? Amado pelo Pai. E o que eu quero te dizer é que todo aquele que é amado pelo Pai não tem gigante que fique em pé, filho. Ele parte para cima e diz, é o quê? Quem é esse cara incircunciso que não tem relacionamento? Eu sou o amado. E trufo, arranca a cabeça dele.
Todo aquele que é amado pelo Pai, não tem gigante que fique em pé na frente de um amado pelo Pai. Lembra disso, Mateus capítulo 3, verso 17. Agora Jesus Cristo ia para o deserto. Acabou de ser batizado. Então, quando ele acaba de ser batizado, diz assim, uma voz saiu do céu e disse assim, preste atenção na voz. Balança o irmão do lado, fala para ele, está acabando, preste atenção. Então uma voz saiu do céu e falou com Jesus, este é o meu filho amado. Repete comigo, diga, meu filho amado. Diga de novo, meu filho amado. Olha bem, em quem eu tenho prazer. Olha que legal, agora vai virando. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o diabo se aproximou dele e disse, se tu és o Filho de Deus... Peraí, não foi isso que Deus falou? Não está faltando aqui alguma coisa? O amado. Entenda que Satanás não está nem aí para você saber que é filho de Deus. Ele só não pode deixar você saber que é amado. Você está pegando? Ele não está nem aí, irmão, se você sabe que é filho ou não. Desde que você acredite que Deus está bravo com você, para ele está bom, você é um prato cheio para ele. Então ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Olha a resposta de Jesus, vira. Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Pergunta do milhão, qual foi a última palavra que Deus falou para Jesus antes disso? Tu és o meu filho amado. Olha o que Jesus está falando. Se eu continuar com a consciência de que eu sou um filho amado e que o Pai tem prazer em mim, você está destruído. Você consegue entender? Por isso que Satanás, o nome é o Satã, do acênico, significa o acusador. Não é ele que faz você pecar. Você peca porque está na tua carne. Ele só faz você se sentir um lixo cada vez que peca. O trabalho dele é só te acusar. Cada vez que você erra, ele tem que vir fazer você se sentir um lixo. Só isso. Enquanto o Espírito está gritando no teu ouvido, por dentro de você, dizendo, ei, eu morri por isso. Você é a justiça de Deus, diga aleluia. O Espírito está dentro dizendo, não esquece esse erro, eu já morri por isso. Você é a justiça de Deus em mim. Você é amado do Pai. Fala para o irmão do lado, Deus te ama. Fala para ele. Deus te ama, irmão. Quando você sabe quem você é, entende? Uma vez Jesus, sendo filho de Deus e dono do universo, ele desceu do altar. Lembra? E ele amarrou uma toalha de linho na cintura. Quem lembra? E ele foi lavar os pés sujos das pessoas. Porque hoje você anda de sapatinho aí, da Corello, da Yves Saint Laurent, tudo sapato caro, de grife. Parabéns para você, Deus quer isso para você. Mas naquele tempo, ela é terrível. Mas naquele tempo, era pé descalço, 52 graus no barro. Imagina, o pé começa a suar entre os dedos, e aí você pisa naquele barro, e aí aquela crosta nojenta, pensa. Aí Jesus desce do altar, o dono do universo, amarra uma toalha de linho na cintura e lava os pés. Mas você sabe como isso começa? Sabe? Deixa eu te ensinar. João, capítulo 13, verso 1 em diante, vai dizer assim, olha. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e durante a ceia... Lembra o que a ceia significa? Você lembra o que significa a ceia? Vamos lá, a gente vai e volta. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, você lembra da minha morte. Volta lá, João capítulo 13, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, então ele está falando da morte sendo lembrada. Isso é tudo profético, porque ele ainda estava vivo. E esse filho de Simão traísse Jesus, vira mais um, verso 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, presta atenção, sabendo que ele era herdeiro de tudo, presta atenção,
sabendo que ele veio de Deus, preste atenção, e sabendo que ele voltaria para Deus, preste atenção, que é uma autoimagem, uma identidade sólida. Você está pegando o que eu estou falando? Ele sabia o que ele tinha, sabia de onde tinha vindo e sabia para onde ele ia. Não é, tomara que eu vá para o céu, não sei se eu vou. Não, ele tinha um passaporte carimbado. Isso é identidade. Aí então, vira mais um. Ele levantou-se da ceia. Peraí, mas a ceia significa o quê? Vamos? Ceia significa o quê? Levantar-se da ceia significa o quê? Ressurreição. O que ele está falando? Esse é o meu ministério depois que eu ressuscitar. Qual é? Lavar os pés de vocês. Cada vez que vocês se sentirem culpados, porque você vai andar nesse mundo, cada vez que te injustiçarem, você estiver magoado, cada vez que as coisas não saírem como você quer e você sair irritado, cada vez que fizerem uma ingratidão com você e você se machucar, então seu coração vai estar envenenado. Aí você vem, senta na cadeira na minha igreja e a minha palavra vai lavar teus pés, para você sair de novo limpinho em vitória, se sentindo amado no lugar celestial, onde Satanás tem que se dobrar. Por isso que você tem que estar na igreja todo domingo. Entende? Ele sim, Deus. Mas por outro lado, o que eu quero te falar é que a identidade dele bem formada fez com que ele tivesse atitudes de caráter aprovado. Lembra caráter aprovado? Bênçãos circunstanciais. Caráter aprovado de humildade, bênçãos circunstanciais. Mas o que fez ele ter o caráter aprovado? A consciência de que era dono de tudo que veio de Deus e que ia para Deus. Então, quando você vê uma pessoa soberba, quando você vê uma pessoa arrogante, quando você vê uma pessoa que vive magoada, quando você vê uma pessoa que vive falando mal dos outros, questionando tudo, tenha pena dela. Porque é uma pessoa que não tem a autoimagem e a consciência de quem ela é, o que ela tem e para onde ela vai. Por isso, toda essa arrogância é só um disfarce da sua insegurança, entende? Porque quem é seguro tem um caráter aprovado. Quem tem consciência da sua imagem tem um comportamento celestial. Vocês estão pegando? Nosso tempo acabou, eu vou ter que parar. Mas domingo que vem tem mais. Domingo que vem a gente continua. E vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre existir no céu, sermos seres celestiais e vivermos essa vitória aqui na terra, com a nossa mente lá no céu. Jesus fala de novo, veja só, João 3,13, veja. Põe aqui, João 3,13. Jesus fala de novo, esse é o segredo de Jesus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Mas ele estava aqui quando ele falou isso. Mas ele disse que está no céu. Eu vou passar por aqui, existindo lá. No meu reino. Entende? Então, se Satanás está aí como um corvo bicando tuas costas, pastor, está doendo. Legal, eu sei que está doendo. Mas você está perdendo, veja bem, cada vez que você tira a sua asa para espantar o corvo, você perde altura. Sim, vocês estão entendendo? É lei da aerodinâmica. Você está voando, o corvo está bicando, pastor, está doendo, o sintoma apareceu. Meu filho falou, meu marido fez. Cada vez que você tira a sua asa para espantar o corvo, você perde altura. E você vai para o lugar onde ele gosta. Para de espantar o corvo. E sobe. Sobe, irmão, decide subir. Sobe, irmão, sobe. Você não vai nem ouvir a voz dos outros. Sobe. Lá em cima só fica quem foi criado para aquele reino. Entende? Lá em cima só fica quem foi criado para aquele reino. Amém? Deus abençoe tua vida. Dê um aplauso bem forte a ele. Vamos lá, o Ministério de Louvor. Deixa eu fazer uma aqui. Eu ainda não cantei aqui nesse lugar. Bota aqui o pedestal, me dá o violão. Tá todo mundo doido com essa acústica nova, né? Ficou bom demais. Põe o meu aqui. Aumenta aí para mim um pouquinho o violão e o microfone que eu vou fazer sozinho.
Deus. Aumentou aqui? E o meu violão?